dia! Hoje iremos iniciar o nosso livro 3, ok? A gente deu uma atrasadinha, né? Porque matemática realmente demora mais um pouco, mas abram aí no capítulo 9, unidade 9, páginas 2 e 3. Nessas duas páginas, vocês vão ver que alguns números estão com vírgula. Então, isso quer dizer que são números decimais, ok? Então, aí nos primeiros passos tem assim: Gabriel e sua mãe estão comprando frutas em uma feira. O que os valores das placas indicam? Quanto custa cada quilograma de banana? Então, vocês vão observar aí e depois vocês vão colocar aqui do lado onde tem os primeiros passos, certo? Vamos para a página 4. Na página 4 tem assim, números decimais, leitura e escrita. Os números decimais estão presentes em várias situações do dia a dia. Observe estes exemplos. Então, aí vai ter um homem medindo a criança, que vai ser 1,12, né? E vai ter o preço de uma caneta, que tem 4,50, que seria 4,50. A menina está toda feliz com a prova de matemática, dizendo o quê? Tirei 9,8 na prova de matemática. Então, aí tem dizendo, nesse balãozinho aqui, tem dizendo assim, ó. Note que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. E em cima, onde tem números decimais, também nesse quadradinho ao lado, tem aqueles que tem vírgula como 0,7, 1,25, 15,832 e etc. Aí tem dizendo assim, ó, nessas duas tabelinhas. Na primeira tabelinha se trata da parte inteira, onde eu vou tratar de unidade, dezena e centena. Na parte decimal, que está aqui, vocês vão observar que vai ser milésimo, centésimo e décimo, ok? Então, aí, o primeiro número seria 8 décimos. O segundo seria o quê? 12 inteiros e 65 decimais, ok? Então, quando a gente vai olhar essa tabelinha, você vai ver que vai ser separado a parte inteira da parte decimal pela vírgula. Aí tem assim, ó. A parte inteira indica as unidades inteiras e suas ordens aparecem com letras maiúsculas. Já a parte decimal indica uma parte menor que o inteiro e suas ordens aparecem com letras minúsculas. Repare que, ao utilizar o quadro de ordens, podemos analisar as partes que compõem cada número. Por exemplo, 8 décimos, aí tem aí 12,65, uma dezena mais 2 unidades, mais 6 décimos mais 5 centésimos. Aí tem 4,382. São 4 unidades mais 3 décimos mais 8 centésimos mais 2 milésimos. E no 2007, 2,007 será uma unidade, porque é a parte inteira, e 7 milésimos. Assim como ocorre com os números naturais, na decomposição de números decimais, não se costuma indicar as ordens que têm zero. Por exemplo, 1005 tem uma unidade e 5 milésimos. Fazemos a leitura de um número decimal, lendo primeiro a parte inteira e depois a parte decimal, seguida do nome da ordem do último algarismo. Observe, 8 décimos, aí 12,65 centésimos, 4 inteiros e 382 milésimos, 2 inteiros e 7 milésimos. Aí no jogo rápido vai ter assim: registre no quadro de ordens os números de cada item a seguir.
Em seguida, escreva como se lê cada um. Então, tem um quadro de ordens aí e a letra A é o quê? 15 inteiro e 9 décimos. Então, na tabelinha aí vai ter, deixa a tia colocar aqui o exemplo. Parte inteira, e aqui parte decimal. Certo? Aí aqui eu vou ter centena, dezena e unidade. Aqui eu vou ter décimos, centésimos e milésimos. No meio vai ter as vírgulas, certo? Então, na letrinha A, eu vou ter 15 inteiros e 9 décimos. Então, vai ser aqui, ó. 15 inteiros e quantos décimos? 9 décimos. Aí vai ficar aqui, tá certo? Na letrinha B, aí vai ser 123 inteiros e 5 centésimos. Então, 5 centésimos vai ser 0,5, ok? E o outro é 456 milésimos. Nesse aí, na letra C, você vai colocar o 0 aqui, aí depois da vírgula vai ser 456. Tia só deixou para vocês fazerem aí a letrinha B sozinhos, ok? Então, o quadro ficaria assim, né? Aí, esse quadro... Esse quadro é desse jeitinho, ok? Então, aí vocês vão preencher o quadro da letrinha B e também vão escrever por extenso. E o que é escrever por extenso? Bota lá o nomezinho certinho, ok? Na letrinha B, qualquer coisa vocês dão uma pausa aí no vídeo para poder fazer, certo? Então, na letrinha B, ele vai dizer assim, ó. Represente com algarismos os números compostos por 8 inteiro e 3 décimos. Então, se eu for botar por algarismos, a letra A vai ficar assim, ó. 8 inteiros e 3 décimos. A letrinha B, 42 inteiros e 17 centésimos. Ó, na letrinha B, isso vai ficar 42 inteiros, bota uma vírgula e 17 centésimos. Vocês vão fazer aí a letrinha C e a letrinha D sozinhos. No desafio tem assim, ó, analise os números 8 décimos e 80 centésimos. Eles representam quantidades diferentes ou iguais. Justifique sua resposta utilizando a decomposição. Então, primeiro, vocês vão dar uma olhadinha aqui na parte de decomposição que está na página 4, vão decompor e vão justificar se representam a mesma quantidade ou quantidades diferentes. Tem assim, ó, conectando com. Aí vai ter aí, ó, língua inglesa. Vai ter esse textinho e vai ter em português os valores e em inglês outros valores, ok? Observem bem direitinho aí o que se pede nessa página. Na página 6 vai ter um texto que fala sobre as vírgulas, ok? Vocês devem ter estudado já com tia Bruna, não sei, mas se não estudou ainda vai estudar. Esse texto ele vai falar da posição da vírgula, que quando a gente muda a posição da vírgula, também vai mudar os nomes e mudar também o sentido da frase. Vocês vão ler e responder, ok? Esse texto está bem facilzinho. No sétimo quesito não, desculpa, página 7 tem relacionando os números decimais às frações decimais. No quadro de ordens, vimos que a parte decimal fica localizada à direita da vírgula e suas
primeiras ordens são os décimos, centésimos e milésimos. Mas esses nomes não são uma novidade. Você se lembra deles? Esses nomes também são utilizados para representar frações com denominadores 10, 100 e 1000. Ou seja, as frações 1/10, 1/100 e 1/1000. Tia explicou isso para vocês. E a gente falou muito em fração, né? Na unidade passada. Toda fração decimal pode ser escrita na forma de um número decimal. Aí vai ter o exemplo, 1/10 vai ser 0,1 na forma decimal. Na forma fracionária vai ficar 1/10, né? Aí vai ficar 1, tracinho da fração e décimo. 1/100 vai ser 0,01. Porque o 100 não tem 2 zeros? Você vai contar a casinha, certo? Você vai colocar 0,01, como está aqui, ó. E aqui eu tenho quantas casas? Não tenho duas? Aí, 1, 2. Aí eu vou colocar o 0 para formar a forma decimal. Tem aí 1/1000, que também está no exemplo. Tem outras formas de frações decimais aí. Ok? Nesse quadrinho está explicando bem direitinho. Tem assim, ó. É bom vocês colocarem onde tem note que. Aí, tia quer que vocês prestem bem atenção nesse exemplo, ok? Se possível, grife, passe um marca-texto, para vocês ficarem bem cientes desse texto. Aí tem assim, ó, os décimos podem ser representados como uma fração de denominador 10 ou com uma ordem decimal. Os centésimos podem ser representados com uma fração de denominador 100 ou com duas ordens decimais. E os milésimos podem ser representados com uma fração de denominador 1000 ou com 3 ordens decimais. Veja que a quantidade de zeros do denominador indica a quantidade de ordens decimais. Passem um marca-texto aí, onde tem dizendo assim, veja que a quantidade de zeros no denominador indica a quantidade de ordens decimais. Ou seja, eu não vou ter um zero aí, né, nesse primeiro exemplo, 9/10. Então, como é que a gente vai ver aqui? Ele não diz que a quantidade de zeros do denominador é a quantidade de ordem decimal. Então, se eu tenho 9/10, eu tenho quantos zeros aqui? Um zero. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 0,9. Só que aqui eu vou ter uma casa decimal. Aí eu vou colocar o 0,9. A vírgula vai vir para uma casa, porque eu só tenho um zero. Se eu tenho aqui 5 centésimos, como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho quantos zeros? 2. Eu vou botar 0, 0 e vou colocar o 5. Mas aqui, se eu tenho duas casas decimal, ó, 1, 2, 0, eu vou contar 1, 2. Certo? Então, aqui vai ficar 0,05. E desse jeito vocês vão fazer com todos os outros exemplos. Aí tem o 2 milésimos, que aí vocês vão contar quantas casas no zero? 3 casas. Ok? O exemplo está bem explicadinho no livro e tia também já explicou aqui. Então, vocês vão virar para a página 8. Na página 8 vai ter o jogo rápido. Então, aí no jogo rápido, tia vai fazer a letra A, a letra B e vocês vão fazer o restante. E qualquer dúvida, vocês perguntam à tia, ok? Então, a letrinha A vai ficar o quê? 8/10. Lembrando que a quantidade de zeros do denominador é que vai indicar a casa decimal. Então, aqui eu vou colocar, tem quantos zeros? 1. Um zero. Aí eu coloco o 0 e o 8. Aqui, ó, eu vou contar quantas casas? Uma casa decimal. Então, aqui, ó, uma casa, 0,8. Na letrinha B. Letrinha B, eu tenho 36 centésimos. 36 centésimos vai ser igual a quanto? Eu vou botar, ó, tem quantas casas decimal aqui? Eu tenho 100 e tenho o 36.
Só que aqui eu vou colocar o 0 e vou colocar o 36. Eu tenho quantas casas decimal? Uma, duas. Tá vendo? É só contar. Não tem erro. O restante vocês vão tentar fazer sozinhos. Caso não consiga, sabe que pode falar com tia pelo WhatsApp. Vamos lá. Tia vai apagar aqui. Aí tem assim, ó, representação de números decimais com material dourado. Então tem assim, ó, os números decimais também podem ser representados com material dourado. Consideramos o cubo como uma unidade inteira. Então esse cubo aqui vai ser o inteiro, que depois vai ser dividido. Dividindo o cubo, ou seja, o inteiro em 10 partes iguais, temos 10 placas. Cada placa representa um décimo, ok? Então, um inteiro. O inteiro foi dividido aqui, ó, em 10 partezinhas iguais. Então, aqui, se eu tenho só uma parte, que é a parte pintada, a parte pintada é o quê? O numerador ou é o denominador? É o numerador, vai ficar em cima, ó, um décimo. Então, aqui ficaria quanto? 0,1. Vai ter outros exemplos aí, que a tia vai querer que vocês olhem com bem calma, para ler bem direitinho, certo? Na página 9 também continua a explicação. É só vocês lerem para poder entender. É tudo questão de divisão. Vocês vão dividir as frações, né? E dar o resultado. Aqui, tia vai mostrar a página 10 como é que fica. Na página 10 tem assim, represente os números decimais com o material dourado. Vimos que podemos relacionar os números decimais ao material dourado. Veja como podemos interpretar cada peça. Então, aqui, esse aqui vai representar o inteiro. Esse aqui, ó, um décimo. No que antes lá, no inteiro era centésimo, aqui é quanto? Um décimo. E aqui, um centésimo. Aqui, ó, dividido em 10, tá vendo? Vai ficar 0,01 e aqui um milésimo. Antes aqui seria o quê? Uma unidade, que seria um inteiro. Aqui é um milésimo. É só vocês fazerem a relação. Tem assim, ó, faça a composição dos números decimais de cada item. Depois, utilize o material de apoio para representar esses números decimais, colando as peças correspondentes. Onde é que fica o material de apoio? Aqui atrás do livro, né? Isso vocês vão aqui atrás para ver o material de apoio. O material de apoio da página 10. Deixa eu ver se tem aqui. No meu livro não tá, certo? Mas no de vocês vai ter aí. Tia ia mostrar, mas no livro de tia não tem. Então, aí vai ficar assim, ó. Faça a composição dos números decimais em cada item. Depois, utilize o material de apoio para representar esses números decimais, colando as peças correspondentes. Então, a letrinha A tem 4 o quê? 4 que seria o 4 inteiro, não é isso? Mais seria quanto? Um décimo. Aí eu botaria a vírgula e colocaria 1, porque o 1, um décimo. Aqui, ó. Um décimo, vai estar aí também no livro de vocês, que é isso aqui, é o mesmo que isso aqui, tá? Então, depois da vírgula, eu vou colocar 1. Aí tem 5 centésimos. Aí vocês colocarem o número 5. E depois 3 milésimos. Tem aqui a decomposição da letrinha A. Vocês vão fazer a decomposição da letrinha B e da letrinha C. Na letrinha C, tia só vai dar uma dica. Tem assim, ó, 6 décimos mais 4 centésimos mais 4 milésimos. Então, se aí eu não vou ter o inteiro, vocês antes vai colocar na letrinha C o 0, a vírgula e vai colocar os números que estão pedindo aí, que são
6 décimos, 4 centésimos e 4 milésimos, ok? Tia já botou o zero, vocês só vão colocar o número aí, combinado? Tia vai parar por aqui, vai botar a agenda para vocês, certo? Então, a agenda de hoje são as páginas 5, 6, 8 e 10. Páginas 5, 6, 8 e 10. Combinado? Beijos e até a próxima aula.